Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de 1 Coríntios, no capítulo número 13, né? E, mais uma vez, eu venho reforçar com os irmãos, né? Aqueles que têm curiosidade de saber por que eu estou usando máscara, né? Então eu já falo logo no comecinho do vídeo para que a gente possa, os irmãos, não ter dúvida e nem preocupação, né? É que eu estou fazendo uns procedimentos dentários para simples correções. E assim que terminar, eu estarei já tirando a máscara, tá bom, irmãos? Tá certo? É só por esse motivo, tá certo? Vamos então à leitura da Santa Palavra de Deus, em 1 Coríntios 13, né? Que está escrito o seguinte: a suprema excelência da caridade. Este é o título da mensagem. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Aleluia, Pai. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três. Mas a maior destas é a caridade. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Meus queridos amigos e amados irmãos, o apóstolo Paulo, né, trouxe essa mensagem de 1 Coríntios 13, que nos é dada pelo Espírito Santo do Senhor.
E Paulo fala aqui, ele enfatiza, né, sobre todas as coisas, a caridade. A caridade que é o verdadeiro amor, né? Eu costumo dizer que a caridade é o amor colocado em prática, né? Porque é muito fácil, né, a boca falar que ama, né? É muito fácil a boca falar que ama, né? Mas eu quero ver, né, na prática, na demonstração, né? Eu quero ver, é aí que eu quero ver, né, o verdadeiro amor, né? Porque as pessoas falam que ama, né, mas demonstra isso na prática, né, para que nós tenhamos plena certeza de que você verdadeiramente ama, né? Então, de modo que Paulo aqui ele enfatiza, né, sobre a caridade, né, que é o amor. Para quem não sabe o que é a caridade é o amor, é o verdadeiro amor. A caridade é exercitar o amor sobre tudo e qualquer coisa, né? Aliás, é o primeiro e maior mandamento que o Senhor nos deu, né? É o primeiro e maior mandamento que o Senhor nos deu, né? Que isso foi perguntado para Jesus, mestre, né? Qual é o primeiro e maior mandamento? Né? Os escribas e fariseus perguntou para Jesus, tentando Jesus, para ver se Jesus falava qualquer outra coisa ou qualquer outro mandamento, para que eles pudessem levar ele à crucificação, né? Isso, inclusive, aconteceu, mas aconteceu no tempo de Deus, no tempo programado por Deus. Somente depois que o Evangelho foi, o plano de salvação foi implantado, porque já era projeto de Deus, né? Aconteceu tudo exatamente da forma que Deus planejou, né? Planejamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da forma que foi planejado, Jesus executou e assim aconteceu, né? Então, enquanto Jesus não concluiu todo o projeto de Deus, né, na vida da humanidade, né, não chegou a hora da sua crucificação, morte e ressurreição, né, para que ele pudesse verdadeiramente ser glorificado, né? E então, de modo que Jesus respondendo aos escribas e fariseus, né, o primeiro e maior mandamento, né, o mundo fala assim, ó, amar a Deus sobre todas as coisas. Está correto, não tá errado não, só que aí está resumido. E Jesus falou detalhado, né? Amar a Deus de todo o teu coração. Amar a Deus de toda a tua alma. Amar a Deus de todo o teu entendimento. E amar a Deus sobre todas as forças. Amar a Deus com todas as tuas forças, né? Então, é amar a Deus de coração, de alma, de entendimento e com força. Botar toda a força que a gente coloca, né? Toda a força que um atleta coloca aí numa competição para chegar em primeiro lugar, né? É todo esse esforço que o Senhor recomenda que nós façamos, nós exercitamos o amor. É com esta força, né? É aquele amor incondicional, né? E colocamos ali potência para que realmente o nosso próximo receba esse empenho amoroso ao seu favor em toda e qualquer circunstâncias, né? Em todo tempo, em todo momento, em todo lugar, né? O Senhor nos recomenda exercitarmos o amor desta forma, né? Amarmos uns aos outros, né? De todo o nosso coração, amar a Deus, né? O Senhor fala, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de todas as nossas forças, com todas as nossas forças, né? E Jesus falou para eles, na mesma hora, Jesus respondeu, esse já engatou, já falou o próximo, falou, e um novo mandamento vos dou, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? E é disso que nós vamos falar hoje aqui, né? E é disso que fala, né, o 1 Coríntios 13, né? O
Ou seja, o capítulo de número 13 de 1 Coríntios. É isso que está escrito. E nós vamos aqui meditar com os irmãos, né, nessa palavra extraordinária. Palavra essa que eu realmente gosto demais. Gosto muito mesmo, né? E eu sou um homem alucinado pelas coisas corretas, né? E principalmente na pregação da santa palavra de Deus. Eu faço isso com muito gozo, com muito prazer e com toda a sinceridade do meu coração, né? Vamos lá então, na nossa meditação em 1 Coríntios 13. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Paulo sai falando. A suprema excelência da caridade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Para nada aproveitaria. Ainda que tivesse esse excelentíssimo, né, essa virtude, né, esse excelentíssimo dom, né, de falar a língua dos homens e dos anjos. Ou seja, fosse um grande mestre letrado em toda a palavra dos homens e na língua dos anjos. Sem a caridade, nada seria. Não teria nenhum valor para Deus, né? Poderia valer muito para os homens, mas para Deus não teria valor algum, né? Mas vamos continuar falando aqui a respeito desse assunto, né? Ainda, ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Né? Você não aproveita nem uma coisa nem outra. Né? Nem uma coisa nem outra. Né? Nem o suor do metal e nem o tinido do sino. Os dois vai-se. O vento leva e acaba, para nada serve. Não aproveita para nada. Não aproveita para nada. Né? Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse a caridade, nada seria. Vocês vejam que Paulo menciona aqui 3 dons excelentíssimos. Ele menciona aqui 3 dons dos 9. 3 dons espiritual que nos é dado pelo Espírito Santo do Senhor, né? A quem Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer, o Senhor concede. Né? E Paulo cita aqui 3 dons excelentíssimos. Os 9 são excelentes, mas ele cita 3 importantíssimos. Né? O dom de profecia, ele cita aqui, a profecia, ela provém única e exclusivamente de Deus. Né? A verdadeira profecia, ela provém de Deus. Né? E Paulo cita aqui, ainda que ele tivesse esses 3 dons, ele vai falando e vai mencionando o dom de profecia, né? O dom de línguas, que também é somente quando o Senhor quer usar, ele usa, somente quando ele quer falar. Não é um dom que o homem usa quando ele quer. Ele não consegue usar. Ele não consegue, nenhum servo de Deus consegue falar em línguas, né, se ele não for usado pelo Espírito Santo do Senhor. Somente usado pelo Espírito do Senhor, ele consegue falar, ele fala em línguas. Paulo fala desse segundo dom. E Paulo cita o terceiro dom mencionado na Bíblia, que é o dom da fé.
né? E os irmãos sabem que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, se é impossível agradar a Deus sem fé, é porque é preciso ter fé, né? Se não tivermos fé, nada vai acontecer, né, nas nossas vidas, porque nós não temos fé, nós não cremos, né? A nossa incredulidade impede das coisas celestiais acontecendo nas nossas vidas. As dádivas que é dada por Deus nas nossas vidas, se não tivermos fé para receber, nós não recebemos. O Senhor não nos concede, porque não temos fé, nós não cremos. Jesus falou disso, né? Credes em Deus, credes também em mim, pelo ao menos pelas obras que eu faço. Jesus está ali triste, né? Triste ali, angustiado, eu diria, né? Por causa da incredulidade dos escribas e fariseus. Ainda que eles vendo os milagres que Jesus fazia, coisas espantosas, milagre que nem nunca aconteceu na face da terra, Jesus fazia, e eles continuavam duvidando dele, né? E a dúvida, né, o lado oposto da dúvida é não crer, né? O lado oposto da dúvida é não crer, né? E o que coloca base na crença? Qual é a base da crença? É a fé, né? É a fé, né? Se você tem um pouquinho de fé, você começa a crer. Aí você tem esperança, você tem confiança e as coisas acontecem. E Paulo fala, ainda que ele tivesse esses 3 dons, o dom de profecia, né? que provém somente de Deus. Não tem profecia que é dada pelo homem. Esse negócio de falar eu profetizo, né? O homem fala, mas a confirmação depende da vontade de Deus, né? E Deus, ainda que você profetiza coisa boa na vida das pessoas, né? Você não é profecia, né? Você está ministrando na vida daquela pessoa uma bênção, né? E não profecia. A profecia provém somente de Deus, né? Tanto é que eu já falei ontem e continuo falando. O Senhor disse lá em Jeremias 28, capítulo 28, versículo 9, né? O homem que profetizar paz, somente quando acontecer o que aquele homem, o profeta, não é o homem, o profeta que profetizar paz, somente quando acontecer aquilo que aquele profeta falou, é que se saberá se ele foi realmente enviado por Deus. Então a profecia não é do homem, é de Deus. E Paulo fala, ainda que eu tivesse o dom de profecia, ainda que eu tivesse o dom de falar em línguas, ainda que eu tivesse o dom da fé e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Porque a caridade, ela é o dom supremo. A caridade, ela é o dom supremo, que é o amor, né? É o verdadeiro amor do qual o Senhor disse para os apóstolos ali em São João 14,15, né? São João recomendou aos apóstolos e disse para eles, né? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Não existe maior amor do que este, de alguém dar a vida pelo seu irmão. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então o amor, ele é o dom supremo. E aqui a caridade, Paulo está falando exatamente disso. A suprema excelência da caridade, que é o amor colocado em prática, é o amor incondicional, né? É o exercício do amor, né? É a suprema excelência da caridade, né? E ele continua falando, ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda acrescentou aqui, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, que é o segundo dom que a Bíblia relata, né? É o
dom da palavra da ciência. Conhecimento, sabedoria. Ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Porque Jesus fazia no tempo dos apóstolos, fez e continua fazendo milagres extraordinários. Mas Jesus, quando ele subia o monte, ele levava, no geral ele levava todos. Mas tinha dia, ou tinha determinado lugar, que ele mandava 9 ficar aqui, e ele levava 3 um pouco mais adiante com ele. E esses 3 quase, sempre que ele levava, ele só levava 3. Ele nunca fez revezamento para agradar eles. Né? O Senhor nunca fez revezamento para agradar os apóstolos. Ele chamou, levantou, separou, capacitou e colocou 12 apóstolos para ser as 12 colunas da igreja de Israel no céu. Os 12 apóstolos são as 12 colunas da igreja no céu. E ele subia ao monte com os 12. Andava todo mundo juntos. Mas sempre ele ia um pouco mais adiante e levava 3 com ele. Somente 3, sem revezamento. Pedro, João e Tiago. Pedro é o Simão Barjonas. João é um dos filhos da mulher de Zebedeu. Tiago era irmão de Jesus. E Jesus subia com esses 3 ao monte. E Jesus, nessas subidas dele ao monte, deixou os apóstolos um dia na comunidade. E quando ele desceu, veio um pai encontrar com Jesus, desesperado, amargurado, agoniado, como dizia meu pai, porque ele tinha um filho endemoniado, moribundo, ora caía na água, ora caía no fogo, e ninguém conseguia expulsar aquele demônio. E aí esse pai foi encontrar com Jesus desesperado, porque como Jesus, no tempo de Jesus, a fama de Jesus cresceu de tal forma que o pessoal vinha de tudo quanto é lugar, das regiões circunvizinhas, onde ele estivesse. Ele deslocava muito para poder andar o máximo que ele pôde nos 3 anos, e toda a região em volta ali, circunvizinha, vinha ao encontro dele quando sabia onde ele estava. E esse pai veio e chegou para ele e falou: mestre, eu tenho misericórdia de meu filho. Eu trouxe o meu filho endemoniado, moribundo, ora cai na água, ora cai no fogo, atormentado por demônios. E os teus discípulos não puderam expulsá-lo. E Jesus está lá em São Mateus, ou Mateus 17, 17. Mateus capítulo 17, versículo 17. Ó geração incrédula, Jesus disse. Ó geração incrédula, até quando vos sofrereis, tendo eu convosco? Trazei-mo aqui. E o povo trouxe o pai, trouxe o seu filho ali endemoniado, e Jesus expulsou ele na hora, e o menino ficou curado e começou a seguir a Cristo. Onde Jesus viu o moleque atrás. Já curado, sarado, de forma extraordinária, que a multidão ficava espantada de ver o tamanho do milagre. Todo mundo conhecia. E quando chegou em casa à noite, no lugar nos aposentos, os apóstolos chegou para Jesus e perguntou para ele: mestre, por que não podemos nós expulsá-lo? Os 9, porque os 3 não estava nem Tiago, nem João, nem Pedro. Por que não podemos nós expulsá-lo? Aí Jesus disse: por causa da vossa pequena fé. O Senhor não falou mal dos apóstolos, só disse isso. Na hora lá ele disse: ó geração incrédula e perversa, até quando vos sofrereis, tendo eu convosco? Trazei-mo aqui.
e expulsou aquele demônio, o moleque ficou curado, ficou perfeito. O dia continuou, aí quando encerrou a noite nos aposentos, o apóstolo perguntou para ele, por que não podemos nós expulsá-lo? Esse moleque parece que tinha uma legião de 2.000 demônios. E aí Jesus disse para eles, Jesus respondeu, por causa da vossa pequena fé. Então vocês vejam a importância da fé. Como a fé, ela é imprescindível. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas esperamos que aconteça na nossa vida um dia. Se você não tiver fé, por que você não vê? Porque não aconteceu ainda, né? Então a fé é o firme fundamento, é a base de tudo, das coisas que não se vê, mas que se espera. E Paulo falou da fé, né? Ele colocou também, né, nessa menção que ele faz aqui em 1 Coríntios 13, né? Ele colocou, na verdade, colocou cinco dons excelentíssimos aqui, né? Dom de línguas, dom da fé, dom de profecias, né? O dom da ciência, né? Colocou esses dons todos aqui. Se eu tivesse e falasse a língua dos homens e dos anjos, né? Se eu tivesse esses dons todos e não tivesse caridade, nada me adiantaria, nada valia, para nada servia. Então vocês vejam a importância do amor, nós amarmos com sinceridade de coração. Não amor fingido, não amor sexual, não amor vendido, né? Mas aquele amor sincero, aquele amor do fundo do coração, aquele amor de que uma mãe ama um filho, né? Ainda ontem, uma irmã nossa postou lá no seu perfil, falando aniversário da filhinha dela, e fazendo menção sobre o amor que ela tem por esta filha, né? E eu olhei, tive vontade de responder, mas não respondi, né? Mas está lá esse verdadeiro amor, esse amor sincero, né? Esse amor puro, esse amor incondicional que uma mãe tem por um filho. A mãe faz tudo por um filho sem nada esperar. A mãe, inclusive, a verdadeira mãe, ela morre pelo filho, né? Ela morre pelo filho, porque é desse amor, né? É com este amor que nós precisamos amar as pessoas de um modo geral, né? Nós sabemos que aconteceu muitos anos atrás, no tempo do rei Salomão, né? Salomão tinha que julgar as causas de todo o povo de Israel, e duas mães, né, veio na presença do rei, discutindo ali a maternidade, né, de um filho, né? Eram duas mulheres prostitutas que moravam junto na mesma casa, e as duas ficaram grávidas, as duas ganharam bebê na mesma época, as duas tinham bebezinho pequenininho. E uma das mães, e teve uma delas que o seu filho morreu. Seu filho morreu, à noite ela deitou em cima do filho e acordou e viu que o filho estava morto. Ela pegou o filho e levou e colocou debaixo da amiga, e pegou o filho da amiga e levou para ela, né? E colocou do lado dela. A hora que a amiga acordou, viu que o filho estava morto. Falou, nossa, matei meu filho está morto, né? E ela prestou atenção, ela observou, né? Acendeu a luz ali, observou, ela viu que não era o filho dela, porque a mãe conhece o filho, né? Mesmo pequenininho. Ela falou, não, esse filho não é meu, não. Esse menino que está morto aqui é o seu, não é o meu. E a outra não aceitou a justificativa da amiga que morava junto, né? E resultado, moral da história, né? Foi para o rei Salomão julgar a causa das duas mães, para saber com quem ficava. Porque cada um requisitava, não, o filho é meu, não é meu, né? Então foi parar na justiça. E era o rei Salomão que julgava essas coisas. Salomão, as duas mulheres entrou, né? Seguindo ali os protocolos certinho que é feito para poder ir na presença do rei, no julgamento. As duas mães entrou com o filho vivo, né? Entrou com o filho vivo para poder ver para quem o rei dava
a posse do filho, né? Como mãe verdadeira, né? Eu creio que a essa altura já tinha enterrado o filho morto, eu imagino, né? E a Bíblia não trata desse assunto, só fala do vivo. E chegou na frente do rei Salomão. Salomão ouviu as duas atentamente. E ele viu que o negócio estava muito complicado, muito difícil, né? Como é que faz com uma situação dessa? Eu não conheço nenhuma nem outra. Não conheço a história delas para trás. Como é que eu vou saber de quem que é o filho? Né? Inclusive naquele tempo lá, eu creio que não tinha DNA, não era dessa forma. Hoje já fácil, mas naquele tempo não tinha. Né? E aí o rei Salomão, com aquele conhecimento e sabedoria que ele pediu para Deus. Né? O rei Salomão falou, me traz uma espada aí. Mandou o serviçal trazer uma espada e chegou para as duas mães e falou o negócio seguinte, você diz que o filho é seu. Você diz que o filho é seu, ela diz que o filho é dela. Vamos fazer o seguinte, vamos partir essa criança no meio e vamos dar metade para cada uma. Cada uma fica com a metade do filho. A mãe do filho morto falou, é isso mesmo, corta mesmo, porque corta mesmo, né? Porque assim fica cada um com a metade. E a verdadeira mãe falou, não, o senhor não vai cortar meu filho, não, o senhor pode dar meu filho para ela. Aleluia, Pai. O senhor pode dar o meu filho para ela, o senhor não vai cortar o meu filho, o senhor não vai matar meu filho precisa viver, né? E naquela hora Salomão falou, esta que não aceitou cortar o filho, a criança, essa que mandou entregar o filho para outra para que ele ficasse vivo, porque ela sabia que se cortasse no meio, ele morreria. Esta é a verdadeira mãe. Então, isto é o amor, irmãos. É assim, é com esse amor que o Senhor manda nós amar uns aos outros. E é desse amor que Salomão está falando aqui, né? A caridade é esse amor. Isso é caridade, é esse amor, né? Ela falou, eu prefiro ter meu filho vivo nos braços da outra do que o meu filho morto no cemitério e eu sem meu filho. O meu filho vivo, eu posso visitá-lo, eu posso ver, eu posso amá-lo, eu posso fazer o que eu quiser pelo meu filho, né? Meu filho morto, meu filho não vai morrer, não. Então é com esse amor. Esse é o verdadeiro amor, né? Então, de modo que é disso que a palavra está falando aqui. Ainda que eu tivesse o dom de línguas, tivesse o dom de profecias, tivesse o dom da ciência, tivesse o dom da fé, mas se eu não tivesse a caridade, nada disso me aproveitaria. Então é preciso, irmãos, exercitar o amor. É preciso amar, amor incondicional. Não amor sexual, não amor, sim amor fraternal. É isto que é a caridade. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus.